povo de Cabo Verde, unidade africana, governe nossa terra, unidade africana, ai, povo de Cabo Verde, unidade africana, governe nossa terra, unidade africana, abaixo o colonialismo, abaixo o colonialismo, abaixo o colonialismo, Amilcar Cabral, unidade africana, segundo rei. Abaixo o colonialismo, abaixo o colonialismo. Guiné e Cabo Verde, a união dos pequenos. Correio do Povo, 6 de janeiro de 1976. José Luiz Pereira da Costa. A viagem teria de ser feita em um DC-3. O percurso do voo, 500 quilômetros sobre o Oceano Atlântico, partindo de Dakar, no Senegal. Para quem não sabe nadar, mas sabe muito bem que um DC-3 conta, na melhor das hipóteses, com 30 anos sofridos de vida, aqui um foi transformado em peça de museu da Varig e outro, boate no caminho de Ipanema. A ida ao arquipélago do Cabo Verde soava como uma perigosa aventura. E, em verdade, quando chegava ao aeroporto de Yoff, em Dakar, para uma radiante manhã de sol embarcar no Mosquito, que por rara coincidência se apresentava como anacrônico contraste ao Concorde, que em poucas horas faria, na velocidade ultrassônica, o percurso Dakar-Rio. Naquele momento, não era um homem tranquilo. Os primeiros 15 minutos de voo foram realmente inquietantes. O cheque na cabeceira da pista, coisa que os jatos não mais fazem, foi apoteótico. O pequeno avião, com seus pistões e fuselagem sendo exigidos ao máximo, tremia e fazia tremer a tudo no seu interior. Fez-se uma cacofonia onde até mesmo o ruído de algumas galinhas, transportadas em capoeiras, cooperava para tornar o ambiente verdadeiramente insólito. Galhardamente, o velho DC-3 suportou o cheque, correu pela longa pista, recentemente adaptada para receber o supersônico francês, e alçou o voo contra um céu de esparsas nuvens, sobre um mar de azul profundo. Ali pensei, já não dava mais pé. Os minutos fluíram e parece que o ruído do motor se tornou linear, e fui me ocupando com outros pensamentos. Mesmo porque, a meu lado, uma tranquila senhora fazia um maravilhoso bordado. A alvura da renda e a serena firmeza das mãos que operosamente criavam uma toalha foi influindo sobre meu espírito e então, num relance, dei conta de que, embora longe do Brasil já quase um mês, ainda em plena África, poderia tentar falar com aquela senhora, uma mulata com cerca de 30 anos. E falaria, quem sabe, na minha língua. E tentei. Era a esposa do embaixador da República do Cabo Verde, em Lisboa. Voltava ao seu país em férias após uma breve estada no Senegal. Seu marido e filhos já a esperavam na Ilha da Praia, nosso destino imediato. A viagem durou em torno de 2 horas e por todo o tempo esqueci-me então do ruído do velho DC-3, da falta de pressurização, das bruscas quedas em espaços vazios, pois o prazer de poder novamente conversar em português e, em especial, com alguém com sotaque tão delicioso, os cabo-verdianos fecham questão. Nós é que temos sotaque. Assegurou-me a convicção de que, já cansado e saudoso de casa, estava indo para um local que deveria se revelar como algo de raro e inesquecível. E quando 5 dias depois, rumo a Bissau, na Guiné, num boie
737 da Transportes Aéreos Portugueses, na tranquilidade da cabine climatizada, do ruído das turbinas lá fora e dos fados que os alto-falantes irradiavam de fundo, saboreando um café à brasileira, realmente tinha certeza de que o Cabo Verde é um lugar para um reencontro sentimental com um povo de origens iguais. Eventual camarada. O avião desceu na Ilha da Praia, capital do país, independente de Portugal, desde 5 de julho de 1975. Creio que não enfrentaria dificuldades se houvesse chegado sozinho. Porém, já na estação de passageiros, fui apresentado ao embaixador, que fez simplificar o procedimento de entrada no país. E, a seguir, levou-me até o hotel onde ficaria apenas durante aquela tarde e noite, viajando na manhã posterior para a ilha de São Vicente. Contudo, se não tive problemas, recolhi uma grande surpresa. Do momento em que apresentei o salvo-conduto, documento válido para entrar e transitar pelo Cabo Verde, emitido pela Embaixada da Guiné-Bissau, em Dakar, passei a ser permanentemente chamado de camarada. Ouvindo pela primeira vez, pela segunda, e vendo outras pessoas em volta, objeto do mesmo tratamento, concluí que pela primeira vez estava num país que seguia o comunismo como modelo. Na escala seguinte, a Guiné, tudo se repetiria. Na condição, então, de eventual camarada, cheguei à pousada beira-mar, um pequeno hotel em frente ao mar, de onde se avista, ao fim de um istmo, o farol da praia. Era domingo e um grupo descontraído de residentes apanhava o sol ao abrigo do vento. Este companheiro que acompanha os cabo-verdianos, dia e noite, sempre, todo o tempo. Esperavam para o almoço que seria servido em poucos minutos. A um canto, um grupo de jovens se preparava para tocar mais uma música. Havia um violão, tamborins e um que devia ser um cantor. Na mesa, várias latas de uma cerveja dinamarquesa. Estavam já eufóricos. O ouvido aguçado detectou a presença do recém-chegado, no momento a falar com o porteiro. Um dos jovens, logo após, indagou a terceiros, tendo como resposta: é brasileiro. Então, vi-me com um violão à minha frente e a ordem imperativa: o camarada brasileiro vai tocar um samba pra gente. Numa fração de tempo, notei que não havia nenhuma bola de futebol, nem tampouco um campo, então arrisquei. Não sei tocar violão, apesar de brasileiro. Terrível fama nossa, todos somos notáveis, Silvio Caldas. Sei jogar futebol, o outro lado de nossas únicas habilidades, o que, em verdade, era uma heresia ainda maior. Apesar disto, o violão estava quente em minhas mãos, desafiando minha capacidade inexistente. Lembrei-me que trouxera várias fitas cassete com músicas brasileiras. Então, este camarada conseguiu fazer o que realmente sabe: tocar disco. O ambiente de extrema cordialidade fez, efetivamente, sentir-me em casa. Enquanto nossa música tocava em altos brados, conversava com um e outro sobre o vulto maior da nacionalidade: Pelé. O almoço fez-se a seguir, uma bacalhoada portuguesa, regada com o bom vinho de ultramar, devidamente precedida da cachupa, a comida nacional do Cabo Verde. Uma canjica salgada com pedaços de carne de porco. Depois do almoço, papos de anjo de sobremesa. Comecei a inteirar-me de diversos aspectos do país, recém-independente, mas ligado ao Brasil, entre outros e assinalados fatos, por um que ainda hoje repercute em nossa economia de forma decisiva. A cana-de-açúcar veio parar no Brasil via Cabo Verde. Em 1456,
No momento de sua descoberta por portugueses, as ilhas de Cabo Verde não eram habitadas. Hoje, contam com mais de 200 mil habitantes, ou seja, cerca de 50 habitantes por quilômetro quadrado. Mas como certas partes do arquipélago não são habitadas, a densidade populacional real é muitas vezes de 200 habitantes por quilômetro quadrado. A maioria da população é de origem africana e provém da Guiné, de onde foi arrancada pelos negociantes portugueses de escravos para trabalhar nas plantações de tabaco, café, cana-de-açúcar, tanto das ilhas quanto das Américas. Os elementos de origem portuguesa misturaram-se rapidamente com a população africana e integraram-se nesta. Sendo línguas diferentes, os cabo-verdianos criaram e adotaram como língua comum o crioulo. Na Guiné também falam o crioulo, porém bastante distinto. Mas tanto num como no outro caso, em poucos dias de convívio, entende-se com facilidade. Pode-se encontrar nas livrarias da Guiné ou do Cabo Verde o livro Histórias da Guiné e Ilhas do Cabo Verde, editado na cidade do Porto por Edições Afrontamento, isto após a queda de Marcelo Caetano. No livro, mandado publicar pelo PAIGC, Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde, reporta assim o arquipélago. A exploração desenfreada que os portugueses submeteram à terra em Cabo Verde, principalmente com o cultivo do algodão, índigo e sisal, e com a criação de cabras, levou a um rápido empobrecimento do meio e degradação do solo. Além disto, o clima semidesértico é caracterizado por secas frequentes. Foi assim, graças a um trabalho muito duro, que a população cabo-verdiana conseguiu sobreviver à mediocridade das condições naturais. Os colonialistas portugueses, prossegue a obra, nada fizeram para melhorar essas condições, mas, mais do que na pobreza dos solos ou na falta de chuvas, é no regime da propriedade da terra a causa principal dos males do Cabo Verde. A agricultura é praticamente a única fonte de receita, o único meio de vida. A exploração do sal marinho e da pozolona, a pesca, o comércio e etc., estão nas mãos dos capitalistas europeus e de alguns privilegiados cabo-verdianos, seus intermediários. Na ilha de Santiago, onde reside a metade da população, 90% dos habitantes vivem unicamente da agricultura. Para a maioria dos agricultores, a área cultivada não ultrapassa 1/10 de hectare, mas, na maior parte dos casos, a terra não lhes pertence. Ela é propriedade de grandes proprietários que exigem do camponês rendas elevadas, as quais podem chegar à metade da colheita. A miséria e a falta de trabalho obrigaram muitos cabo-verdianos a emigrarem, seja para o Brasil, seja para o Senegal. Cerca de 10 mil em Dakar, seja para a Guiné, São Tomé ou Angola. Só nos Estados Unidos da América há mais cabo-verdianos e descendentes destes que a população atual do país. A publicação a seguir toca no aspecto mais sensível da questão: Guiné, Cabo Verde. Consideram-se os cabo-verdianos africanos ou não? Diz o livro: os colonialistas portugueses tentaram opor os cabo-verdianos aos africanos do continente, da mesma forma que eles tentaram opor os africanos de várias etnias entre si. Mas os cabo-verdianos adquiriram consciência de sua condição de africanos e da comunidade de interesses que os une aos africanos do continente. Eles adquiriram consciência de que pertencem à mesma comunidade, explorados e reduzidos à miséria pelos colonialistas portugueses. Eles uniram-se aos seus irmãos da Guiné, terra donde os portugueses deportaram seus avós, pela luta contra o colonialismo português sob a direção do PAIGC.
que foi criado em 1956 por guineanos e cabo-verdianos. Contra a unidade. Entretanto, a unidade Guiné-Cabo Verde, como deseja o PAIGC, não é questão pacífica. A cúpula dos dois países é a seguinte: foi líder do PAIGC Amílcar Cabral, assassinado pela PIDE, Polícia Política Portuguesa, em 1972. Com a independência da Guiné, assumiu a presidência da República Luiz Cabral, irmão do morto. Segundo o registro histórico, Amílcar Cabral nasceu em 12 de setembro de 1924 em Bafatá, na Guiné. Porém, antagonistas da unidade insistem em dizer que tanto Amílcar quanto Luiz são cabo-verdianos. E este é um dado muito importante, como se verá logo adiante. O atual presidente do Cabo Verde é Aristides Pereira, nascido na Ilha da Praia, no Cabo Verde. É de pele bem escura, como costumam ser os nascidos nesta ilha. Ele é também o secretário-geral do PAIGC. Tons e meios tons. Talvez pouca gente saiba, mas existiu numa cidade do interior gaúcho, 40 anos passados, uma sociedade para as chamadas pessoas de cor, onde a pacífica, mansa e reiterada ocorrência de um terrível fato era considerada como normal. Numa mesma família, 2 filhas, uma de pele clara e outra de pele escura. Nos dias de baile, a primeira tinha o direito de se divertir com os jovens mulatinhos da época. A outra, coitadinha, se quisesse, ficava numa antessala, não entrava no baile, pois muitos dos problemas que entravaram a pretendida unidade Guiné-Cabo Verde irão esbarrar exatamente na questão de tons e meios tons. Os cabo-verdianos, por mulatos, receberam mais benefícios dos portugueses a ponto de serem oficialmente considerados cidadãos portugueses, a passo que os guineanos, pretos, bem pretos, eram considerados simples indígenas. E esta diferença de nuances da pele existe no próprio Cabo Verde, onde os nascidos na Ilha da Praia, capital do país, são comumente os mais escuros, por uma questão de tipo de imigração e colonização. A publicação L'Année politique africaine, já referida em reportagem anterior, tratando dessa questão, esclarece. Embora o PAIGC reivindique por razões étnicas e históricas o Cabo Verde como parte da nova república, tanto portugueses quanto cabo-verdianos contestam tal pretensão, assegurando que os escravos pioneiros tanto partiram da Guiné quanto do Senegal, da Gâmbia ou da Guiné-Conakry, os quais poderiam também ter as mesmas pretensões. Por outro lado, diz a publicação, a administração portuguesa se fez na região através de cabo-verdianos. Isto significa, em termos práticos, que de longo tempo a Guiné tem sido uma colônia de um Cabo Verde colossal, que se valia de seus funcionários e seus aventureiros. Embora que no início do século Portugal tenha se interessado em conquistar o interior da Guiné, também valeram-se de seus prepostos cabo-verdianos, os quais eram considerados como cidadãos portugueses, ao passo que os guineanos eram simplesmente indígenas. Por consequência, os melhores cargos da administração, os postos de comércio, tudo recai nas mãos dos ilhéus, ao passo que as funções sempre mais humildes é que estavam disponíveis para os guineanos. Por via natural, os cabo-verdianos passavam por arrogantes e agentes da exploração lusa. Assim, embora nascidos na África, os cabo-verdianos se sentem rejeitados por aqueles a quem reivindicam um tratamento de irmão. Diz ainda a publicação, ao tempo em que imperavam os portugueses, estes se esforçavam por fazer notórias tais contradições,
especialmente entre os integrantes do PAIGC, onde a elite dirigente era cabo-verdiana, ao passo que o grosso da tropa era guineana. Povo de Cabo Verde, unidade africana, governe nos terra, unidade africana, ai, povo de Cabo Verde, unidade africana, governe nos terra, unidade africana, abaixo o colonialismo, abaixo o colonialismo, abaixo o colonialismo, Amílcar Cabral, unidade africana, segundo rei, Patrício Lumumba, abaixo o colonialismo, abaixo o colonialismo.